Fala aí, galera! Mais um vídeo do canal Passo a Passo da Matemática. Não esquece aí de dar um like e ativar o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo novo. Se inscreva no canal! Fala aí, galera! Estamos aí para mais um vídeo do canal. Quero agradecer a todo mundo que está me ajudando aí, que está visitando o canal Passo a Passo da Matemática. Tá? E para hoje a aula será sobre gráficos e tabelas. Espero que vocês gostem. Tentei fazer o melhor, mas para quem quiser eu vou estar depois disponibilizando, tá, o link do PowerPoint que eu fiz para vocês aí, tá, gente? Ó, um abração, que tenha uma boa aula hoje, hein? Vamos para mais uma aula, gráficos e tabelas, gente. Vamos lá, então, só para esclarecer, o que são gráficos? Gráficos são representações visuais utilizadas para exibir dados, sejam eles sobre determinadas informações ou sobre valores numéricos. Geralmente são utilizados para demonstrar padrões, tendências e ainda comparar informações qualitativas e quantitativas num determinado espaço de tempo. São ferramentas também utilizadas em diversas áreas de estudo: matemática, estatística, geografia, economia, história, etc. Isso tudo é para facilitar a visualização de alguns dados, bem como para tornar os dados mais claros e informativos. Claro que com o uso do gráfico, tudo fica mais rápido para a nossa interpretação, tá, gente? Vamos falar mais um pouco sobre alguns elementos do gráfico. Alguns elementos importantes que estão incluídos nos gráficos são os títulos, onde geralmente possui um título, né, algo que vai passar a informação, a fonte, né, da onde foi tirado, né, essas informações, né, os números, né, são essenciais para comparar essas informações, né, no caso mês, ano, trimestre, dependendo do tipo de gráfico. E as legendas, tá? Que auxiliam na leitura das informações, seja ela através de cores, né? Que se destacam diferentes dados, períodos, são utilizados. Aí nós temos aí o molde mais ou menos do que seria, ó. O título fica lá em cima. Talvez não esteja dando para vocês verem, mas lá o título está assim, ó: proporções de pessoas que utilizam as fontes de informações sobre acontecimentos políticos por anos de estudo, em 1996, tá? Ali a gente tem os números, que são as porcentagens: 100, 80, 60, 40, 20, 0, né? Nós temos do outro lado ali as legendas, que são as cores, né, onde vão informando, né, no caso roxo, o lilás mais claro um pouquinho, verde ou amarelo, né? E embaixo ali, ó, vem a fonte. No caso ali a fonte é do IBGE, suplemento PME, abril 1996. Então nesses casos nós temos ali o que está falando ali tudo sobre o gráfico. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre as classificações e os tipos, e os tipos de gráficos que a gente tem aí, ó. Nós temos, na verdade, uma variedade muito grande na classificação dos gráficos, tá? Algumas maneiras, né, objetos que a gente acaba utilizando. A gente tem aí, no caso, o gráfico de coluna, que ele pode ser horizontal ou vertical. Esse gráfico de coluna também é conhecido como gráfico de barra. São representados para comparar quantidades ou mesmo demonstrar valores pontuais de determinados períodos, tá? Então, no caso, essas colunas elas podem atribuir aí ou horizontal ou vertical. No caso, aí a gente está falando um pouquinho sobre o coronavírus em cada um dos gráficos. No lado
do horizontal nós estamos falando caso por estado, tá? No vertical nós estamos falando da coeficiente de incidência do Covid-19, tá? Aí a gente vê as legendas, se identificando cada cor ali, tá? Nós temos também os chamados gráficos de linha, tá? Esses gráficos de linhas, também conhecido como gráfico de segmento, ele é usado para representar valores ou sequências numéricas em determinado espaço de tempo. Então a gente está vendo ali, ó, esse fica bem claro, porque no caso ali a gente está visualizando o que? Nós estamos visualizando a evolução também da curva de casos. Claro que ali eu peguei um gráfico onde a gente está indo até dia 8/5, né? 8 de maio. Então a gente tem ali tudo bonitinho, ó, 1 milhão de pessoas. Até então nos Estados Unidos havia o pico de 635 mil casos, né? Isso aí. Então a gente tem ali vários países sendo representados por esse gráfico de linha, tá? Nós temos também o chamado gráfico de pizza. Quando fala nesse gráfico de pizza, lembra em comida. Isso é muito interessante, hein, galera? Mas ainda é muito cedo para a gente comer. Vamos lá. Gráfico de pizza, também chamado de gráfico de setores, tá? Esse modelo recebe também o nome devido à forma, né? O formato ali arredondado de uma pizza, ou seja, circular, forma circular. Eles são utilizados para reunir valores a partir de um todo, segundo o conceito de proporcionalidade. Olha aí, gente, a proporção chegando aí, ó, super interessante. Nós temos também o chamado gráfico de áreas, essas áreas pintadas que a gente tem aí. Esse tipo de gráfico é utilizado para demonstrar as alterações ou comparar valores ao longo de um tempo. Ele é formado por um conjunto de linhas e pontos, onde a área é preenchida. Olha aí, super interessante nesse caso aí, ó. Nós estamos falando também do Covid, né? Casos de coronavírus curados e mortes. Então está diferenciando ali através das cores lilás, verde e o amarelo. Ó, tudo aí no gráfico vai falando bonitinho. Números de casos atuais, os curados, os mortos. Nós temos também o chamado histograma, né? No caso, o histograma é uma ferramenta de análise de dados que apresenta diversos retângulos justapostos, chamados de barras verticais. Por esse motivo, ele se assemelha ao gráfico de colunas. Entretanto, o histograma não apresenta espaço entre as barras. Reparem aí, ó, não tem espaço entre as barras, tá? Eles também são utilizados para reunir valores a partir de um todo, segundo o conceito, né, no caso que a gente tem ali, utilizado na área de estatística, tá? Importante indicador para a distribuição de dados, tá? Nós temos também o nosso infográfico. O que são os infográficos? No caso, representa a união de uma imagem com um texto informativo. As imagens podem conter alguns tipos de gráficos também. Então, no caso aí, ó, o infográfico ele está falando sobre o Covid-19, que é o novo coronavírus, o que é, ele fala como que é o tratamento, ele também dá uma ideia dos sintomas, tá? Da prevenção que a gente tem que ter, ele fala também do grupo de risco ali, logo embaixo ali, né? Ele dá várias informações através de desenhos e textos. Nós temos também o diagrama, né? O diagrama são tipos de representações gráficas que demonstram, no caso, um esquema ou uma maquete, tá? A gente tem ali uma maquete, né? Falando do diagrama de UML e aí vai passando todas a ideia por esse caminho do diagrama aí que tem aí. Aí eu coloquei
um diagrama mais ou menos só para a gente ver que é um gráfico, né? Que ele está simulando a disseminação do patogênio entre as pessoas, né? No caso do Covid, do vírus. Laranja, no caso, é o indivíduo infectado, e olha só como é que vai fazendo, ó. O verde é o saudável e imediatamente, ó, o diagrama vai se fechando todinho, ó, até fechar todo mundo em laranja. Aí no caso nós estamos falando das tabelas, né, que são usadas para organizar algumas informações ou dados, tá? Da mesma forma que os gráficos, elas facilitam o entendimento por meio de linhas e colunas que separam os dados. Então, uma tabela de dados que a gente tem aí, ó, casos confirmados, casos registrados, nós temos os países, dividido também por continentes, e aí a gente vai utilizando, na verdade, o que nós chamamos de tabela. E aí um probleminha que é do Enem, para vocês verem que vocês estão com um gráfico, né? No caso aí a gente está trabalhando sempre com o gráfico. Olha lá, o dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrado a seguir, que apresenta a evolução total de vendas em reais de certo medicamento ao longo do ano de 2011. Então a gente tem ali janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. De acordo com o gráfico, os meses em que ocorrem ou ocorreram, respectivamente, a maior e a menor venda absoluta em 2011 foram, olha só, as respostas estão diretamente no gráfico. Olha como é interessante. Basta a gente olhar. Ele pediu primeiro o quê? A maior venda. Então, a maior venda é qual? Qual mês ali, olhando ali, observando? Vou dar um tempinho para vocês fazerem aí rapidamente, para vocês pensarem. E no caso, a menor venda, olha ali no gráfico, aquele que teve menor venda. Show, gente. Quem quiser pode dar até uma pausinha no vídeo, responder e depois soltar. Olha só para vocês verem aqui, super interessante. Maior venda, é só você olhar o ponto maior que tem ali no gráfico. E a gente vê que é o mês de junho. E o ponto mais baixo, agosto. Então a resposta correta seria a letra E. Tá? É a resposta deste probleminha. Então, galera, olha aí para vocês verem como que o gráfico ele facilita muito o nosso desenvolvimento. Gente, ó, um abração para vocês aí, ó.